Olá, bom dia, compadres e comadres, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui à cozinha da Casa Portuguesa. Para quem chega de novo e não me conhece, eu sou a Célia e esta é uma casa portuguesa na qual se dá de tudo um bocadinho a conhecer sobre Portugal. Não só se fala de gastronomia, mas fala-se de hábitos, de cultura, de tradição, tudo aquilo que é nosso. E é exatamente isso que eu hoje venho aqui fazer. Hoje venho-vos falar de um prato, vou-vos dar uma receita, mas vou-vos dar provavelmente a conhecer alguma coisa que muitos têm a certeza que não conhecem. Até porque andei a fazer uma pesquisa junto de pessoas já mais crescidas e algumas pessoas até fazem uma troca com esta leguminosa. Muita gente pensa que, vou-vos falar de uma leguminosa, muita gente pensa que esta leguminosa é feijão frade. Não, não é. Venho-vos falar de chícharos. O chícharo é uma leguminosa que faz parte da gastronomia tradicional portuguesa. Ela pensa-se que terá vindo do Médio Oriente, terá-nos chegado, terá tido uso entre os gregos e os romanos e terá sido os romanos que nos terão cá deixado esta leguminosa. É uma leguminosa muito rica, com muitos fatores benéficos para a saúde, que se dá muito bem em sólidos mais áridos e calcários. O chícharo, esta leguminosa que nos foi deixada pelos romanos, a quem eles chamavam de círcula, provavelmente pela sua forma quase circular, não é grão de bico, é idêntico ao grão de bico. Temos aqui grão de bico, mas se repararem, o grão de bico é muito redondinho. Ao contrário do chícharo, que quando colocamos ao pé, vimos que além de ser uma semente maior, por norma, se bem que há grão mais grado que este, mas apesar de ser uma semente, é uma semente mais parecida, se calhar até com a do termoço. Pronto. É uma leguminosa que se situa entre estas duas outras, entre o grão de bico e entre o termoço. Ela é essencialmente produzida em solos mais áridos e mais calcários, daí ter sido a sua produção mais efetiva na região das Beiras e do Alentejo. De brincadeira, até se diz que terão sido ratinhos que ou terão trazido de cima para baixo para o Alentejo os chícharos ou então os terão levado. Pronto. No entanto, é muito consumido, foi muito consumido em todo o país. Caiu um bocadinho em desuso, pensa-se, porque o chícharo está muito associado ali à década de 30, 40, 20, 30, 40, épocas em que houve mais necessidade, em que havia fome, pronto, por assim dizer, e esta foi uma semente que matou a fome a muita gente, daí ter ficado associada a uma época menos boa. A partir da década de 50 do século XX começou a cair um bocadinho em desuso. Entretanto, hoje em dia ainda há a Feira do Chícharo, começou a ser feita, foi reeditada em 2003 em Alvaiázar, que pertence ao distrito de Leiria. Aí faz a Feira do Chícharo, onde este é o rei da gastronomia. Muitos pratos são confeccionados com o chícharo. O chícharo é bastante versátil. O seu grão é produzido numa vagem, tem um alto teor de ferro, vitaminas do tipo B, para além de fibras e outros sais e minerais que o tornam um alimento muito, muito nutritivo. O chícharo coloca-se de molho tal e qual como o grão. Eu aqui tenho uma chávena. Eu ontem consegui encontrar numa feira, ontem foi dia de ir aos legumes, às frutas, e consegui encontrar numa feira. Então pensei, nem é tarde nem cedo, vai ser já amanhã. Cheguei a casa, coloca-se de molho, tal e qual como o grão, cerca de 24 horas, um dia para o outro, muda-se-lhe a água, tem um grão suave, meio adocicado, a pele sai com muita facilidade, tipo a do termoço, e ela acaba por parecer termoço, mas não é. É suave, é macio, olhem,
Eu parti aqui um. Ele é bastante suave, bastante macio e tem um paladar ligeiramente adocicado, o que permite muitos pratos, desde pratos salgados à doçaria. Muita coisa se faz com o xíxaro. Tem havido outra vez uma incrementação mais da cultura do xíxaro. O xíxaro, por norma, cultiva-se entre as árvores olivais, figueiras, pronto. É uma cultura ali de entremeio, pronto, entre essas árvores produtoras, e é uma mais-valia na nossa alimentação. Hoje o que vos vou dar é... ele continua a ser característico das serras de Sicó. Pronto, pertence a Alvaiázar. Essa cultura continua a ser característica dessa região. Hoje vou-vos trazer à moda do Alentejo, conforme se fazia, porque eu comi sempre xíxaros em miúda. Na casa dos meus pais comiam-se xíxaros e, entretanto, depois que eu casei, os xíxaros foi uma coisa que eu deixei de ver. Consegui comprar ontem na feira, como vos disse, aproveitei que comprei logo uma quantidadezinha maior, era o que o senhor tinha, ele não tinha mais. Eu trouxe a quantidade que havia lá e vou guardá-los, porque ele permite fazer doces, permite fazer salgados e é extremamente versátil. O que vos vou trazer é umas sopas de bacalhau com xíxaros e agrião. Pronto, fui tirar ali o bacalhau para fazer os meus xíxaros, mas realmente pensei que tinha outro tipo de bacalhau e não tenho. Tinha ali 3 postas destas que trouxe da Macro, cada posta destas tem à volta de meio quilo. Isto é uma posta do lombo, é que vou usar, pronto. Mas para fazer os xíxaros, quem quiser utilizar um bacalhau mais miúdo, um bacalhau de condição um bocadinho inferior, pode usar à vontade, porque isto é para fazer uma sopa, por isso... umas sopas, não é uma sopa, é umas sopas. Por isso podem usar perfeitamente qualquer tipo de bacalhau. Porque é assim, este bacalhau vai ser para cozer, limpar de espinhas, limpar de peles e lascar. Por isso não há necessidade de utilizarem lombo de bacalhau como eu aqui tenho. Mas eu sinceramente neste momento é só o que tenho. Para pôr os nossos xíxaros a cozer, dar-lhe uma fervura, basta pôr um bocadinho de sal, não precisa muito, em água. Eles já estão bem lavadinhos, foram mudado bastantes vezes a água. E agora vou fazer assim, vou pô-los aqui, escorro-os desta água, tenho ali água quente, e vou-os pôr a cozer com uma pedrinha de sal. Eu, por exemplo, o grão cozo sem sal, mas o xíxaro cozo com sal. Não me procurem porquê, mas pronto, foi assim que aprendi. Ele aumenta bastante o tamanho, estão a ver, por isso estão aqui, não sei, uma caneca grande. Uma caneca grande que eu meti. 2 punhadinhos, pronto, é o equivalente. Vamos deixá-lo dar aqui uma fervura. E depois é que se faz a receita. Pronto, aqui tenho o bacalhau, que também já deu uma fervura, aquela posta que tinha mostrado, e agora vou limpar, tirar as espinhas, as peles. Para esta nossa receita de sopas de bacalhau com xíxaros e agrião, viram? Já tenho o bacalhau, já tenho os xíxaros a cozer. Agora, tenho aqui, preciso de cebola, que está aqui, tomate, batatas, eu até tenho estas pequeninas, mas tenho ali batata grande, folhas de louro, tenho aqui um molho de agriões que comprei ontem fresquíssimos e preciso de alhos. Estes comprei-os ontem, por acaso estão aqui penduradinhos. Este alho é muito bom, é miudinho, mas comprei ao senhor que comprei os xíxaros, porque é alho nacional. Este é do nosso. O senhor disse pode deixar estar assim em réstia, que ele aguenta infinitamente. Ele diz que é um alho que não grela, que não se estraga. Vou precisar também de um sal, pimenta, azeite, pronto, aquelas coisas costumes tradicionais. Depois, se houver mais alguma coisa, eu depois digo-vos. A água do bacalhau é coada. Depois de se tirar o bacalhau, vamos aproveitá-la. Não sabemos quanto é que vamos precisar, por isso vou aproveitá-la toda. E vou coá-la só para não ficarem assim. Alguma espinha ou alguma pelzinha. Pronto,
por acaso não tinha. Não tinha porque é uma posta grande. E vou reservar. Os xíxaros fazem bastante espuma quando são aferventados. Ele até larga muitas vezes a casca. Esta espuma podemos tirar. Eu já tirei um bocado e agora vi aqui. Podemos ir tirando assim. Ai, esta espumazinha, até algumas casquinhas que eles vão logo soltando. Para começar agora a nossa preparação mesmo da sopa, eu ainda tenho os xíxaros a cozer. Já tenho o bacalhau aqui lascado, sem espinhas. Pronto, já fiz aqui as lascas do bacalhau. E agora tenho aqui água reservada. Vou começar por descascar uma cebola bem grande, uma a duas cebolas e alguns dentes de alho, que vou começar por pôr dentro do tacho com azeite. Pronto. Vamos começar aqui a nossa preparação. Então, no tacho vou deitar um fundinho de azeite, como eu digo sempre, assim, a ficar o fundinho do tacho com azeite. Não precisa ser muito, mas tem que ser um bocadinho. As 4 colherinhas, mais coisa, menos coisa. Vou deixar o azeite começar a aquecer. E tenho aqui 2 folhas de louro, às quais vou tirar o veio, porque eu não gosto de usar o veio da folha de louro. Basta passar assim a faca. Tiramos aqui o veio às folhas de louro. E tenho aqui vários dentes de alho, neste caso tenho aí uns 3, 6 dentes de alho. Isto é um bocadinho a gosto. Estas comidas típicas de tacho não são... Os doces é que nós temos, às vezes pomos mais 50 gramas de açúcar, mais 20 gramas de açúcar, lá se vai o doce todo. Aqui não. Isto aqui é muito prático. Eu até vou picar a cebola como era costume a minha mãe picar, que era na mão. Vamos lá ver que isto às vezes eu não consigo fazer já muita coisa, mas pronto. Picar lá assim na mão. Um bocadinho. Isto é para uma sopa, isto não é uma coisa... Como eu costumo dizer, não é um nariz de santo. Pronto, ficam uns bocados maiores, uns bocados mais pequenos. É rústica, assim é que tem que ser, é rústica. O nosso Portugal era assim, era rústica. Eu nunca vi a minha avó usar uma tábua para picar o que quer que fosse. Aliás, acho que nem era muito costume. Isto são coisas nossas já mais... das modernices, como elas diziam. Quando a minha mãe e a minha avó muitas vezes dizem modernices, lá estão vocês e as modernices. Realmente. Agora, pessoal, precisamos de dar valor, precisamos de manter a nossa tradição, a nossa cultura, aliás, como todos os países o devem fazer, só que cada um tem a obrigação de manter a do seu. Aliás, todos os países o devem fazer. Esta cebola é nova e então está-se-me a escangalhar toda nas mãos, mas não faz mal. É mesmo tenrinha, tenrinha. Ela está-se-me a desfazer toda nas mãos. Não tem rinha quê? Vamos manter aqui os nossos usos, conhecer o que é nosso, porque hoje em dia há muito hábito de conhecer o que é de fora e não se conhece o que é nosso. Há pessoas que são muito viajadas, e eu acho bem que o sejam, as pessoas devem viajar, as pessoas que têm a oportunidade devem o fazer. Mas, só que depois tem ali uma falha. Às vezes conhece muito do estrangeiro e fala-se de alguma coisa nossa, nunca foram, nunca... Porque não dão valor ao que é nosso, valorizam o que é nosso, valorizam o que é português. O nosso azeite, que é algo tão maravilhoso, e as pessoas às vezes preferem comprar coisas que vêm de fora, coisas, e não valorizam o nosso azeite. Olha, eu tenho uma história, o meu pai, quando mandaram arrancar oliveiras, há uns anos, há muitos anos atrás, uma política aí da Unidade Europeia, da União Europeia, que pagou aos agricultores no Alentejo para arrancarem oliveiras, disse logo, não arranco nenhuma, foi o meu pai e o meu avô que a semeou, nem uma que eu tiro. E, no entanto, ele teve muitos primos, muita gente que arrancou, ele não arrancou nenhuma sequer. Isto não era o dinheiro que ia pagar a história e o que o avô tinha andado a fazer e o pai. E é verdade. São as nossas tradições, é a nossa cultura. Bom, agora isto vai ficar aqui assim a refogar um bocadinho, depois eu já vos venho mostrar o resto. Bom, isto é para deixar refogar aqui um bocadinho a cebola,
o alho e o louro. No entanto, eu vou usar tomate fresco, como utilizo sempre, porque eu gosto muito de coisas frescas. Mas como este tomate não está assim tão maduro, ele está maduro, mas não está molinho, eu vou acrescentar um bocadinho aqui de tomate deste da Goloso, este que aqui tenho, 100% tomate português, sem conservantes, até tomate frito. Vou pôr aí uma colherinha de tomate depois de polpa desta. No entanto, vou descascar o tomate e limpá-lo para o acrescentar ali ao refogado. Tenho aqui já os 2 tomates. Pode ser que são 2 tomatinhos médios. Este é grande, aquele é um bocadinho mais pequeno. Pronto, 2 tomatinhos médios que vou picar. Agora aqui para dentro, isto já está mais ou menos refogadinho. Vou picar. Mas estão a ver que este tomate, apesar de estar maduro, é um tomate um bocado de salada, não é aquele tomate tão... Por isso vou-lhe colocar depois ali uma colherinha daquele tomate frito, ou polpa de tomate, tomate que é hábito que eu usual usar. Pronto, já meti aqui o tomatinho. Agora vou acrescentar cerca de uma colher, bem cheia, talvez 2, este coisa parece-me 2. 2 colherinhas assim bem cheias desta polpa de tomate para ele ficar um bocadinho mais encorpado. Vamos deixar refogar bem, fritar. Pronto, isto já está pronto. Agora o que é que vou fazer? Vou deitar a batata, cerca de meio quilinho de batata. Eu até aproveitei pequenina, porque esta batata que comprei ontem é tão boa, mas tão boa. Olha, fiz só assim. Vamos pôr batata. Vamos pôr a batata a cozer com a água do bacalhau. Vou deitar aqui assim um bocado de água do bacalhau. Ainda está quente. E vamos pôr já a batata aqui a cozer. Entretanto, vou clarear, ou branquear, eu ouvi vários nomes, sempre não sei como é. O xíxaro está cozido. Vão ver, olha, ele larga muita da pele, a maior parte da pele ele larga. Pronto. Esta pele a gente tira toda, não vai pôr dentro de coisa. Vou clarear, quer fazer o quê? É lavá-lo. Agora, depois de cozido, nós lavamos-lo. Por isso é que ele tem que levar sal. Mesmo à torneira, numa peneira, vou lavar o xíxaro, para depois entrar ali dentro já. Ao branquear o xíxaro, a casca vem ao de cima. Estão a ver? Por isso é muito fácil retirar a casca do xíxaro. E nós não vamos colocar esta casca. Ela ainda está muito quente, mas eu posso passar por mais águas frias. Não vamos colocar a casca depois no tacho. O xíxaro já está branqueado, já se tirou a maior parte das peles, foi lavado em água corrente. Agora estou aqui de posse deste maravilhoso ramo de agriões, lindos, já que tenho alguns, já bastantes, que comprei ontem na Reforma Agrária, que é o mercado dos produtores. É um rapazinho bastante novo, mesmo muito novo, deve ser mocinho de 20 e poucos anos. E tivemos a falar um bocadinho sobre a produção das coisas na agricultura, porque um raminho de agrião que custava facilmente 1 euro há um ano e pouco, neste momento custa 2 euros. E o rapaz, estive a falar com ele, eu gosto muito de ouvir as pessoas, eu gosto de ouvir a nossa gente, eu gosto de perceber porque é que as coisas são assim. E o rapaz estava a dizer, minha senhora, ao preço a que os adubos, a que as sementes, a que tudo está, principalmente o gasóleo, nós não conseguimos tirar quase para comer. É mais vontade do que poder. Ele mesmo disse, tenho que trabalhar para um patrão para conseguir sobreviver. E depois faço estas coisas para mim, mas isto não dá para ser, porque se não for com grandes quantidades de produção, os pequenos produtores em Portugal não conseguem viver da agricultura. É preciso que haja incentivos, pois dizem, esta malta nova não quer fazer. A malta nova também tem que lhes dar possibilidade de fazer. O rapaz ontem até disse uma coisa que eu não tenho bem a certeza, mas acho que ele me disse que 1 hectare de batata, de plantação de batata, fica assim por um preço
uma coisa astronómica. Eu não quero dizer assim um disparate, mas penso que ele me falou em 20 mil euros, uma coisa assim, ou mais até, nem sei, um hectare de batata, que é o preço a que fica. E é o que ele diz, se nós não tivermos lucro, não conseguimos também sobreviver. Enfim, é o país que temos, com as coisas que temos. Bom, jovens, mas a verdade é que há estas pessoas que vão vender, produzem e vão vender estes alimentos que são muito melhores do que aqueles que a gente consome e que vêm de todo o lado e que nem sabemos o que é que eles levam. Vou pôr a lavar e já vos venho mostrar o resto. Bom, isto já está. Eu vou acrescentar mais um bocadinho da água do bacalhau. A batata já começa a estar quase cozida, não está cozida, como é óbvio. Vou acrescentar mais. Vou acrescentar os xíxaros que mais um bocadinho não sobravam, porque eu tenho aqui um senhor que desde que eles estão cozidos e branqueados começou a deitar-lhe a mão e acha que isto é termoço. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Pronto. São bons, são. Assim cozidinhos. Ainda estão temperados. Também se faz salada de xíxaros. Depois também posso dar a receita. Também é muito bom. Agora metemos os xíxaros para cozer mais um bocadinho, que a batata está quase cozida. Metemos o nosso bacalhau. Cá vou acrescentar ainda mais um bocadinho de água do bacalhau. Vou acrescentar um bocadinho de sal, porque eu provei ainda há bocadinho e estava sonso. Estava em sonso. Vou fazer aqui uso de uma prenda que o meu marido me deu. Chegou, vamos lá ver se eu sei usar isto. Ele deu-me um conjunto de moinhos elétricos, que é por causa das minhas mãos e dos meus pulsos. Agora já estou melhor, mas mesmo assim, pronto, um bocadinho de sal. Eu não sei se sei muito bem temperar isto assim, ainda não estou habituada. Pronto, vou pôr aqui um bocadinho de pimenta. Isto mesmo, editando estas coisas. A semana passada deu-me flores, esta semana deu-me isto, e depois come os xíxaros todos, que mais um bocadinho tenho que fazer como aos miúdos, bater-lhe na mão para parar de comer os xíxaros, senão não há almoço. Os xíxaros... Ele não conhecia. Bem friozinhos, com um bocadinho de tempero, é com petisco. Isto faz de salada, faz com orelha, isto faz com muita coisa. Eu vou meter aqui mais um bocadinho de pimenta, que eu acho que isto não... Posso estar enganada, mas já lá ver se eu também não faço asneira. Vamos deixar levantar a fervura, e quando levantar a fervura, vamos colocar os nossos agriões bem lavados e com vinagre. Não se esqueçam, sempre lavar os agriões e estas coisas de molho em vinagre. Agora que os nossos xíxaros já voltaram a ferver, já estão aqui a ferver há uns 5 minutos, vou-lhes adicionar, tenho aqui já muito bem lavado e escorrido o agrião e vou adicionar. Quem não gostar de agrião, penso que possa fazer também com espinafres. Pronto. Mas eu comi era assim e vou-vos dizer, isto é uma delícia. O marido já gostou deles em cru, agora vamos ver se gosta depois de feito. Vamos deixar ferver os espinafres, os agriões, peço desculpa, estava a falar em espinafres, os agriões para aí uns 5 minutos mais e depois está pronto. E pronto, os nossos xíxaros estão prontos, estão aqui bem borbulhantes a acabar de cozinhar. A nossa sopa de bacalhau com xíxaros está pronto. Eu tenho aqui o prato. A gente tem o hábito de dizer sopa hoje em dia, mas isto são sopas. E sopas porquê? Porque elas comem-se com uma fatia de pão dentro do prato. Vou servir aqui as sopas de bacalhau com xíxaros e agrião. Posso-vos dizer que isto é uma maravilha. Esta é uma sopa tradicional, bem nossa,
com os nossos ditos xíxaros. São tão bonitos que até dá vontade de pôr a mão a brincar cá dentro com eles. É uma sugestão bem tradicional, bem nossa, que eu espero que tenha sido do vosso agrado. Quem não achar os xíxaros poderá fazer esta sopa, como eu disse, utilizando grão. Não é a mesma coisa, não é. O xíxaro tem uma especificidade diferente, pronto. Tem um paladar, tem uma textura, tem uma força diferente. Este alimento que começou a ser tão desprezado depois da década de 50 em Portugal, já matou a fome a muitos portugueses e a muita gente por esse mundo inteiro. Foi-nos deixado pelos romanos, a quem nós agradecemos, porque tudo aquilo que nos é dado, que nos chegou ao nosso território, que tenha vindo por bem. Que seja um prato de alimento para todos, que na minha casa não falte, mas na vossa também não. É sempre o que peço a Deus. Fiquem bem. Peço desculpa, também me um bocadinho. Fiquem bem, deixem os vossos comentários. Olha, sintam-se à vontade que esta casa é vossa. É assim, amor, carinho para todos. Deus abençoe a todos.